Tour. Não é. O mais jovem é Remco Evenepoel. Por isso, aí eu tinha isto no meu caderno, mas eu perdi a folha com a idade exata de Evenepoel. Exatamente. Remco Evenepoel no primeiro lugar e com Tarling também, mas é uma questão de dias em relação a Paul Seixas, uma questão de 4 ou 5 dias. Portanto, Evenepoel, Tarling e Paul Seixas nesta ordem. E depois temos o Brennan, também com 19 anos, mas com 230 dias. Brennan a ganhar recentemente a sua primeira etapa da carreira numa prova do World Tour. Agora, o que é facto, e falando de idades, é que a última vez que um ciclista francês ganhou uma prova de nível World Tour disputada por etapas, já que o dissemos, foi Christophe Moreau em 2007 no Critério Dauphiné. Paul Seixas tinha 9 meses de idade. Veja-se a dimensão deste fosso temporal, tanto tempo sem uma vitória francesa, e vamos ver se acontece desta vez, não é? Porque no total são 263 corridas por etapas a nível World Tour ou equivalente, sem uma vitória francesa. Aquele miúdo já está feliz. Portanto, é de facto um período enorme, e daí a expectativa que se gera nesta altura em França em torno de Paul Seixas, não só aqui para esta corrida, mas para a carreira futura de Paul Seixas. Falávamos há pouco, Paulo, e já agora e Olivier, da possibilidade de este Paul Seixas vir a sair, ir para outra equipa. Há aqui equipas que claramente necessitam, e isto começou tudo porque estávamos a analisar a equipa da Visma. É uma equipa que, depois da saída de alguns elementos que davam alguma profundidade e alguma garantia da equipa da Visma vir a ter líderes em provas como esta, provas importantes, e eles têm aqui, parece-me ser o Renoir Miral, que é um ciclista que está na fuga. Ora, isto não é normal para aquilo que era aquilo que a Visma sempre fazia, não é? A Visma controlava e atacava em momentos decisivos, e assim ganhou tantas corridas. Agora, com o final da carreira de Simon Yates, com a mudança de equipa de uma série de outros ciclistas, apostaram muito na juventude, mas ainda falta um bom bocadinho a essa juventude, e há ciclistas jovens que têm, como já se viu, capacidade para liderar, e parece-me que este Paul Seixas será muito cobiçado por muita gente, e por que não pensar também nesta própria equipa da Visma. E era por aqui que íamos há pouco, antes de irmos para o intervalo. Podemos concluir este assunto, talvez. O que poderá acontecer a esta equipa da Visma, e será que isto encaixa, será que não encaixa, Paulo Martins? Bom, eu diria que encaixar encaixa, mas tem que desaparecer Vingegaard do horizonte. E para isso tem que se esperar talvez mais 2 ou 3 anos. E eu acho que isso não dá para a Visma ter os dois? Não, eu acho que não, no sentido de que Paul Seixas, ainda agora com 19 anos, ele quer ir ao Tour. E portanto ele sabe que ele quer ir ao Tour, mas quer ir ao Tour como líder, não quer ir ao Tour para trabalhar. Ele quer ter o autonomismo de fazer a sua corrida, e com Vingegaard ele não vai ter essa autonomia. E isso pode-se passar com outras equipas. Na Red Bull, que se já só ouviu falar também do interesse, entrou Remco Evenepoel para lá de Lipovic e outros que lá estão. Podemos falar da Ineos, que eu acho que destas equipas todas era onde ele poderia encaixar melhor, mesmo assim com a entrada de Vauquelin e também de Oscar Onley na equipa nesta temporada. Mas na Red Bull, aliás na Ineos, eu acho que era aí que ele poderia encaixar. Mas por outro lado também o vejo muito bem dentro da Decathlon, que é um projeto que está em crescimento, que é francês, que lhe dá todas as ferramentas de trabalho necessárias para ele se desenvolver como ciclista, e ele poder de alguma forma escolher o seu calendário, apesar de que ele ainda está ali num braço de ferro com a equipa, porque a equipa não quer que ele vá ao Tour e ele quer ir ao Tour. Mas eu acho que a equipa vai ter que, mais cedo ou mais tarde, não sei se será já este ano, mas em 2027 ele vai estar no Tour. Isso é com toda a certeza. Ele tem contrato até 2027. Depois disso, não sei se a UAE, que já mostrou também todo o seu interesse em o apanhar, se não o vai apanhar até antes de 2027 e pôr-lhe ali debaixo do colchão um contrato, e quando ele terminar com a Decathlon já está dentro do projeto da UAE, e aí com Del Toro, com João Almeida, com Pogacar, não sei o caminho que vai levar, se isso acontecer, porque há tantos caminhos que ele pode tomar. Mas eu diria que se eu estivesse na pele dele, e com os interesses que existe da própria Decathlon de o manter na equipa, eu acho que era ali que eu iria continuar. A questão entretanto, vamos vendo. Espera, agora temos de dar uma atençãozinha só à corrida. Peço desculpa.
Vamos vendo um recorte significativo de tempo em relação à frente, porque são 46 segundos apenas. Há pouco, no início desta subida, havia qualquer coisa como 1 minuto e meio de avanço, aproximadamente, 1 minuto e 20, 1 minuto e 40, e agora são 46, 47 segundos. E quem é que foi para a frente tirar tempo? Pois a equipa da UAE, a equipa de Isaac Del Toro. Isto mostra que a equipa de Isaac Del Toro, que era aquilo que se estava à espera, vai ser, muito provavelmente, a equipa que mais vai testar Paulo Seixas e a Decathlon, particularmente na primeira categoria, que irá ser disputada dentro de nada. Há pouco também punhamos em questão a possibilidade de este grupo chegar à frente da corrida ainda antes do tal quilómetro Red Bull, onde há 6 segundos de bonificação. Parece-me que não vão conseguir, mas não vão conseguir porque não querem, porque se quisessem talvez lá chegassem. Estamos a 61 km do fim, já foi ultrapassada mais uma contagem de montanha. Joan Bo, ciclista da Carra Rural, foi o ciclista que foi buscar a pontuação máxima nesta contagem de montanha. Já tinha ido buscar pontos antes e, portanto, é líder da classificação da montanha. Ele já tinha 9 pontos, com estes 3 fica com 12. Vai ser líder no final do dia de hoje, porque, quer dizer, poderá não ser se outros dos ciclistas estão em fuga vierem a pontuar e ele não pontuar na próxima contagem de montanha. A próxima contagem de montanha dá 10 pontos ao líder, portanto, ao que passar em primeiro lugar. Vamos ver, portanto. Mas, em princípio, tem boas hipóteses, Joan Bo, de ser líder da classificação na montanha no final da etapa de hoje. Ias dizer, Olivier, ainda a propósito do tema Paulo Seixas e eventual mudança de equipa. Sim, estava... a questão para a Decathlon é o dinheiro que eles vão ter que pagar, porque eu acho que não conheço um ciclista assim, de repente, com esta valorização salarial. Há quem diga que Paulo Seixas, neste momento, oferece uma ordenada e dá quase vontade de rir, mas pronto, eu acho que muita gente gostava de ganhar isso, não é essa a questão. Mas estamos a falar do ciclista, neste momento, de grande qualidade, mas fala-se de 50 mil euros, 50 a 60 mil euros por ano, à volta disto, limpo. E limpo isto para Paulo Seixas, quando é que hoje em dia ele vale? É uma loucura. Ou seja, neste momento eu acho que para um Paulo Seixas ele podia perfeitamente ganhar, sei lá, 3, 4 milhões por ano. Não é completamente descabido. Mas já 3 ou 4 milhões por ano para a Decathlon, com os impostos em França, são 8 milhões. Ok, 8 milhões por ano a pagar para Paulo Seixas. Já é uma outra dimensão. É claramente uma outra dimensão. De 50 mil euros para 8 milhões. É uma outra dimensão. Absolutamente outra dimensão. Mas se calhar é mesmo isso que vale o Paulo Seixas. Me recordo que a França é uma grande nação também em termos comerciais e, portanto, a Decathlon, que é, como sabemos, uma empresa de material desportivo, de venda de material desportivo, se calhar é mais correto, não sei exatamente como o definir, terá aqui em Paulo Seixas, até mesmo para o mercado interno, uma figura importante. Em França há qualquer coisa como 100 ou 120 mil federados de ciclismo, basta dizer isto, e depois para lá disto há muito mais, não é? Há todos aqueles que não são federados que vão comprar a sua bicicleta, que vão comprar o seu material desportivo, independentemente de serem ciclistas ou não. Enfim, tem um potencial, Paulo Seixas, para lá do potencial desportivo, tem um potencial gigante em termos mediáticos, em termos comerciais, e portanto há que ver aqui com muita atenção o que faz uma empresa francesa com um ciclista francês, sendo que a França há muito tempo não ganha uma prova por etapas e há muito tempo não ganha, há muito mais ainda, não ganha uma prova de 3 semanas com um ciclista francês, e mais para mais dentro de uma equipa francesa, eu imagino, em termos mediáticos, o que não seria. Portanto, isto depois também vai acrescentar àquilo que nós temos falado aqui várias vezes, vai acrescentar à tal pressão sobre o Paulo Seixas. O que vos pareceu ontem da rápida entrevista do Paulo Seixas? Deu para entender alguma coisa na forma como encarou a câmara, na forma como respondeu, ou temos muito pouco ainda, muito pouca matéria para podermos aferir da capacidade deste ciclista de enfrentar a pressão? A sensação que eu fiquei é que ele tem noção daquilo que vale como atleta, daquilo que quer dentro da competição e da confiança que tem nele próprio. Foi isto que eu tirei de análise no dia de ontem, quando o vimos dar a primeira entrevista, quando saiu o vencedor da etapa e iria ao pódio envergar a camisola amarela e todas as outras classificações, porque ele lidera tudo aquilo que há para liderar nesta altura na competição, mas acima de tudo a maturidade de um jovem ciclista de 19 anos.
É isso que se diz, que é uma espécie de serenidade que ele tem, Paulo Seixas. Vive um pouco no seu mundo também, um pouco, e também as pessoas que seguem o ciclismo dentro do terreno, no terreno, dizem que ele é adorado dentro da equipa de Decathlon, adorado mesmo. E eu acho que no ano passado, quando oferece a vitória à Prodome, ajudou imenso. Eu recordo que a equipe tinha decidido para Seixas ganhar uma etapa e ele recusou a ordem do rádio e dizendo não, esta etapa é para a Prodome. Vamos ouvir um protagonista ontem pela negativa, Juan Ayuso, vem de queda. Feeling after yesterday, it was not a great day, I guess, especially for someone who loves TT like you. Tell us a bit what you're feeling. Yeah, no, as you say, it was not a great day yesterday. I was actually, I think, one of my worst performances on a TT bike I can remember. I could pair it up with the one I had in Volta 22, but I had COVID there, so this time I don't have COVID, so I have no excuses. But yeah, no, sometimes it's like this. It's been a couple of difficult weeks after a crash in Paris-Nice. Then I had another small crash training, and yeah, it's not been the best run up, but I hope through the days here I can start getting my legs back and be competitive. The GC in mind still? There's big gaps, but is it possible still? I think it's really hard. Of course, the time gaps and seeing how Paul was yesterday. He's of course a clear favorite, but also I think it's a really difficult race to control, and I think in any day it can change quite fast if when everybody's going to try to attack you. So of course we're here to try and we're here to keep on fighting. Diz que está aqui para tentar e para continuar na luta, mas tem dúvidas quanto à sua capacidade nesta altura para discutir a corrida, particularmente depois daquilo que ele caracterizou como sendo um dos piores contrarrelógios de sempre. Ele diz que pior só mesmo na volta à Espanha 2022, mas na altura estava com o Covid-19. Portanto, ele compara a sua performance de ontem a uma performance na qual estava com o Covid-19. Diz que a explicação poderá residir na queda que teve durante o Paris-Nice e numa outra queda que aconteceu já depois do Paris-Nice em treino. É, portanto, um Juan Ayuso longe do melhor da sua forma, muito provavelmente por causa das quedas, e que está arredado, nas palavras do próprio, muito provavelmente arredado da possibilidade da vitória aqui na Volta ao País Basco. E mais para mais, depois de ver a exibição do Paulo Seixas, parece que ainda fica mais complicado. Mesmo sem Paulo Seixas seria complicado, agora com esta exibição mais complicado fica. Paulo Martins, dentro de pouco temos de analisar aquilo que se está a passar na corrida, porque há pouco vimos na subida, na contagem de terceira categoria, a equipa da UAE impor ritmo forte, tirar muito tempo à frente da corrida, dando a sensação de que se quisesse chegava à frente, e depois, terminada a contagem de terceira, a voltar para trás e a deixar novamente que a fuga ganhe terreno. 1 minuto e 17 nesta altura, há pouco na terceira categoria havia meio minuto a menos de diferença para a frente. Vamos seguindo a Volta ao País Basco, nesta altura 53 km para o final da primeira etapa em linha. Ontem no contrarrelógio individual Paulo Seixas dominou, é líder da classificação geral. Temos nesta altura uma vantagem de 1 minuto e 21 para uma fuga de 6 elementos, uma fuga com ciclistas de qualidade, alguns deles mesmo com a possibilidade até, no caso desta fuga, se manter com esta diferença de subir aos primeiros lugares da classificação geral. No entanto, a equipa da Decathlon tem vindo a controlar. Há pouco, numa contagem de terceira categoria, vimos que a equipa da UAE, Paulo Martins, veio para a frente, tirou muito tempo rapidamente à frente da corrida e depois recuou, deixou-se ficar para trás, deixou novamente a equipa da Decathlon assumir o controle. Qual terá sido o motivo para que a UAE tenha feito primeiro aquela aceleração e depois para que tenha vindo para trás? Será porque atrás havia um elemento, pareceu-me também, da UAE em dificuldade nessa altura? E eles quiseram manter toda a gente no grupo? Hoje em dia aquilo que se nota, Luís, é depois de ultrapassar as montanhas vem sempre uma descida, e a preocupação das equipas é trazer os seus líderes bem colocados no início da descida para não ficarem apanhados numa queda, num corte. Já vimos diversas vezes nos últimos anos por vezes as corridas serem armadilhadas nessas zonas rápidas, e as equipas procuram realmente estar sempre bem colocadas no início dessas descidas, e isto quando vamos vendo a queda. E Vauclin, atenção, porque muitos homens da Ineos, ainda há pouco a Ineos era das equipas que na descida preocupou-se em começar a subir rápido. Paulo, e um deles é o Kevin Vauclin. Sim, mas Vauclin levantou-se, não me parece ser grave, porque ele ia de camisola verde, portanto fácil de o identificar. Temos aqui o 5 também os da equipa homens da Ineos, da Tudora.
Axel Laurence. Era um este era ciclista, candidato a ganhar hoje. Sim. E isto é claramente a bicicleta que se escapa, e eu acho que ele dá um toque no homem que está à sua frente e acaba por perder o controle total da bicicleta e leva por arrasto. Não sei se tem a ver com o abastecimento de sacos que estava ali a haver entre os homens da Ineos. Eu acho que é capaz de ter tido, porque o Vauquelin tira um saco assim pelo ar, meio resmungão, Sim. mal disposto com a situação, e até podia ter levado à queda de um outro ciclista que ia a passar. Portanto, ali o Vauquelin não ter a melhor atitude. Lucas Hamilton também a ficar para trás. Agora é tentarem perceber a gravidade ou não das quedas, mas isto teve a ver com quase toda a certeza com aqueles sacos, com trocas, porque não era a única equipa da Ineos que tinha apanhado sacos, havia ali mais alguém de outras equipas que também tinham ido buscar sacos de abastecimento, e basta uma distração, muitas das vezes é o que acontece, os ciclistas estão um pouco mais descontraídos, preocupados com outras tarefas, não olham bem à estrada, há um desvio de trajetória do ciclista que segue à frente, e neste caso acho que a curva à esquerda também teve influência, porque o ciclista da Ineos não se apercebeu, por falta de visibilidade provavelmente, que existia a curva à esquerda e acabou por embater no homem que ia à sua frente. Dentro em pouco vamos passar no tal quilómetro Red Bull. Muito em princípio serão os homens da frente da fuga que vão somar os segundos de bonificação. 6, 4 e 2 segundos. Acabará muito provavelmente por ser irrelevante este tempo para as contas da classificação geral. Esta etapa ainda tem muita dureza. A dureza principal está reservada para uma contagem de primeira categoria, 9.400 metros a 7.8. Quando estiverem no alto estarão mais ou menos a 20 km do final da etapa. Desses 20 km, aproximadamente 15 serão em descida. E depois teremos os cerca de 4 ou 5 km finais novamente em subida. E atenção, porque aquela subida final, não sendo categorizada, continua a ser muito dura. Aqueles 4 km finais têm zonas ali que ultrapassam os 12% de pendente. Não é uma pendente constante, mas é um final para aquilo que designamos por punchers. E há aqui muitos. A começar por um ciclista que ontem chegou a ter o melhor tempo, o Primož Roglič. É claramente um ciclista desse estilo. Já aqui entrevistámos também o Ben Healy. Minha pergunta, Olivier, e este Paul Seixas é um puncher também? Pode ser enquadrado nesta categoria? Eu acho que sim, mas já está, ao mais alto nível ainda faltam algumas referências a Paul Seixas, porque afinal lá está com esta categoria, com esta concorrência da categoria, eu acho que ainda falta ver quais são os limites deste ciclista e qual é o seu potencial, não é? Mas eu diria que, tendo em conta o que já vimos de Paul Seixas e também com esta qualidade na prova de Strade Bianche, eu acho que estamos perante um perfil, acho, de um ciclista mesmo super completo, sem grandes falhas. Agora, a nível mental, também vamos ver, isto eu acho que é muito cedo para dizer isto, porque só na liderança de uma prova como esta, e até se liderar uma grande volta, poderíamos ver mentalmente como é que ele gera esta situação. Eu acho que ainda é muito cedo neste momento para ver tudo o que tem como potencial para o Seixas e também das suas falhas e mentalmente como é que ele age e reage. Mas esta etapa hoje, no seu final, é a cara também do Paul Seixas. Vimos-lo a discutir no Alto do Malhão com o Ayuso. Vimos da forma como o Olivier fazia agora a referência da Strade Bianche, onde ele apenas perdeu para Pogačar, mas sentou completamente na rampa final, já naquelas rampas bem difíceis dentro dos 500 metros finais, o Del Toro, que é um especialista e hoje é um candidato a vencer também. E quando olhamos ao calendário que Paul Seixas vai ter depois desta competição aqui no País Basco, Flash Wallonne, eu acho que ele não vai lá apenas para treinar, ele vai lá porque quer testar a tal explosividade e mudança de ritmo, e para mim é um candidato. Faltará certamente alguma experiência em relação a outros ciclistas que já têm ali muito mais análise de como ter que enfrentar aquela dificuldade final, mas o Paul Seixas é um ciclista que a cada corrida que faz vai ganhando maturidade, vai confiando cada vez mais nele, e para mim é um candidato à partida da Flash Wallonne.
Flash Wallonne que tem aquele quilómetro e meio final, 2 quilómetros vá, de extrema dureza, particularmente ali a partir dos sensivelmente 1500 metros para o final. Aquilo é muito, muito íngreme. Aliás, eu e o Paulo Martins por acaso já tivemos a ocasião de reconhecer aquele final. Fizemos-lo uma vez, estivemos por lá, fizemos-lo a pé, não fizemos em bicicleta, mas deu para ver que é efetivamente muito duro aquele final e é um final que parece que nunca mais acaba. Não há como temporizar bem o ataque, muitos ciclistas atacam cedo demais, são surpreendidos a meio da subida, uma subida tão curta, mas que acaba por ter muita história, muitas vezes ali meia dúzia de minutos é muito, não chega a meia dúzia de minutos, em 3 ou 4 minutos faz-se a história da Flash Wallonne naquele final super duro. E é uma Flash Wallonne que numa condição normal, não havendo surpresas e tendo nos nomes sonantes que estão presentes a discutir a corrida, com Lenia Martínez, com Seixas, com Ben Healy, com Itvelt, com muitos outros, o próprio Del Toro também lá vai estar. Estamos em direção ao final da primeira etapa em linha e na parte final vamos ter uma subida que faz lembrar, lá está a Flash Wallonne, que faz lembrar algumas das subidas das clássicas de um dia que vem por aí. Um final muito duro hoje. Nesta altura, em primeiro lugar, temos então o Paulo Seixas. Em segundo, temos o Kevin Vauquelin. E Vauquelin adapta-se bem a este final? Eu considero que sim. É um ciclista também muito explosivo. Aliás, vimos já no ano passado algumas chegadas contra o próprio João Almeida e mesmo na Volta à França, chegadas onde nós acharíamos que ele iria ter dificuldades e ele demonstrou realmente que em subidas longas era a dúvida que nós tínhamos. Ele conseguiu ultrapassar essas dúvidas na Volta à França no ano passado, fechando top 10. Nas subidas curtas é um ciclista que para mim, dos que estão aqui presentes no dia de hoje, que tem uma palavra também forte a dizer, um top 5 da etapa. A questão é saber o que é que se vai passar na contagem de primeira categoria. E essa é a minha dúvida, o que é que vai ali acontecer, quem é que vai atacar, quem é que vai endurecer. Não acredito que Paulo Seixas se vá movimentar, muito sinceramente não estou à espera dessa movimentação, estou à espera que sejam outros ciclistas a atacarem, como Roglic, como Lipovic dentro da Red Bull, que são ciclistas que obviamente estão ainda perto da geral e não acredito que estejam aqui apenas a pensar em fazer a terceira ou quarta. Vêm aqui pela vitória, particularmente o Roglic, porque o Lipovic, como ele próprio dizia, foi chamado à última da hora para esta corrida, mas é sempre um ciclista válido e vai trabalhar certamente, como já fez para Remco Evenepoel nesta temporada. Aqui vai trabalhar para Roglic se ele der as garantias realmente, o esloveno, que é capaz de ganhar pela terceira vez a corrida. Quanto a Kevin Vauquelin, há que nunca esquecer, há pouco fiz aquela pergunta, mas era, diríamos, para lançar depois a conversa com o Paulo Martins. Obviamente o Vauquelin fez 2 vezes segundo na Flash Wallonne, portanto é um ciclista que se vai adaptar bem também hoje ao final. É um ciclista que para esta prova, aqui para a Volta ao País Basco, tem de facto as tais características, mas o problema pode efetivamente ser nesta subida mais longa. É a subida mais longa desta edição da Volta ao País Basco e apesar de estar em segundo e de ontem ter andado muito bem no contrarrelógio, ele também é um bom contrarrelogista, poderá acabar por, se hoje descolar, pode acabar por perder as suas possibilidades, se perder muito tempo, perder as suas possibilidades de discutir a Volta ao País Basco. Agora, se passar nesta subida com os melhores, pois Kevin Vauquelin pode vir a ser, de facto, um ciclista a ombrear com os principais rivais, com os principais candidatos a ganhar esta Volta ao País Basco. 1 minuto e meio, portanto, mantém-se a diferença. E a falar de dureza, posso vos dizer que hoje, no dia 7 de abril de 2026, iniciei, contei esta história porque iniciei oficialmente o meu trabalho no ginásio de bicicleta e juro que não sinto as minhas pernas. Armei-me em Paulo Seixas, tentei fazer contra o relógio ontem 14 km a Paulo Seixas, mas eu acho que fumei Paulo do que Seixas, é que, não sei, mas tipo, super, a transpirar em todo o lado, parecia que tinha feito uma dupla maratona. Enfim, não, foi uma grande experiência de vida. Portanto, agora vais passar vários dias sem treinar porque não vais conseguir. Não vou conseguir, mas foi terrível. Foi mesmo mas vais ter força para levantar o garfo quando estiveres à mesa. Sim, não, o garfo só se for da bicicleta. E o outro garfo está proibido. Exato. Mas 14 km em quanto tempo, Olivier? Para que as pessoas também tenham essa noção.
Não me recordo. Em 17 minutos, como o Paulo Seixas ontem. Não me recordo. Estou a passar por baixo de um túnel. Depois, Paulo, não é uma questão de tempo, porque sabe que tu podes programar, sabes? Portanto, é difícil avaliar isto também, não é? Depois. Podes programar o quê? As dificuldades. Portanto, não era plano. Sim, sabes, quando fores fazer um treino comigo, o que eu vou-te programar é o pior que pode existir. Os homens da frente continuam com uma vantagem ainda confortável. Vão passar na frente, portanto, o tal quilómetro Red Bull dentro em pouco. E, portanto, não vai haver bonificações para ninguém lá atrás. Mas dentro de 10, 12 quilómetros já estaremos então na subida importantíssima. San Miguel de Aralar, 9.400 metros a 7.8. Eu tenho uma pergunta acerca dos jovens ciclistas, e não é só para o Seixas, mas isto aplica-se a muitos jovens que estão a entrar no ciclismo em grande, e há cada vez mais, não é? Recordando que o Pogacar, de facto, também fez pódio na Vuelta com apenas 20 anos de idade. Remco Evenepoel, com 19 anos de idade, ganha a sua primeira corrida no World Tour. E ontem estava a ouvir um debate com Thierry Gouvenou, que é o diretor adjunto da Volta à França. E ele dizia, bom, eu na minha opinião, dizia o Gouvenou, claro que para mim eu não faria correr para o Seixas na Volta à França. Escolheria uma Vuelta eventualmente. Bom, ok. E depois ele dizia, aliás, esta opinião é partilhada, como dizíamos ontem, por quase todos os antigos ciclistas. Só que a questão, e daí a minha pergunta, diz o Gouvenou, se calhar, diz o Gouvenou, estou ultrapassado no sentido em que, se calhar esta juventude não funciona da mesma forma como a juventude do meu tempo atual, e que os jovens hoje em dia têm cada vez mais estrutura mental, a vários níveis, e que muitas vezes quando estão lançados a mais alto nível, eles nos surpreendem muito mais do que acontecia nos anos 80, 90 e nos anos 2000. E portanto a pergunta é essa, será que afinal estes jovens de 19, 20 anos, mesmo quando estão lançados de repente para a primeira temporada numa enorme competição, tendo em conta o talento e tendo em conta toda a formação deles, se calhar eles nos surpreendem mais do que nós pensávamos? Portanto, há que dizer, os ciclistas vão passando aqui no quilómetro Red Bull, há um ataque por parte do ciclista da Soudal. Os ciclistas estão nesta fase a passar por uma zona onde, não sei se é exatamente aqui, mas é por aqui onde dentro em pouco vão passar ao contrário e que vai levar os ciclistas aos últimos quilómetros, portanto, da etapa de hoje. Mas em relação continuando. Que o Oliveira estava a dizer, tem a ver também com a tal disciplina que muitas vezes nós tomamos em conta, que é o ciclismo moderno. Quando os ciclistas chegam à categoria de júniores, alguns deles já estão a trabalhar com projetos ligados às equipas do World Tour. Essa disciplina, a planificação de trabalho, a ferramenta que eles têm diariamente para poder usufruir em direção àquilo que é a sua profissão mais a sério no futuro, faz com que quando eles cheguem com os seus 20, 21, 22 anos, e neste caso o ciclista que lidera esta competição ainda é mais jovem do que o que eu estou a dizer, mas acabam por trazer já uma estrutura muito bem montada, não só em termos daquilo que é o sacrifício desta modalidade que é o ciclismo, mas acima de tudo aquilo que os envolve. Eles diariamente estão a trabalhar como perfeitos profissionais com a idade de 17, 18 anos de idade, e estamos a falar em júniores nessa fase. Mas a adaptação acaba por ser uma adaptação muito rápida quando chegam ao World Tour, e é isso que se nota hoje em dia. Estamos agora a 40 km, portanto quase a chegar à tal contagem de primeira categoria, fundamental. Daqui a aproximadamente 20 km os ciclistas já terão dobrado o alto dessa contagem de montanha, depois será sempre a descer até os 4 km finais, que vão ter ali zonas a 4, 5% e depois um último quilómetro a 8% com zonas a...
Os ciclistas estão prestes a começar a subida de San Miguel de Aralar, uma subida muito constante. Vai ter... são imagens aqui, são imagens de algo que se passou antes, aqui já há alguns quilómetros, com a queda de alguns ciclistas da equipa da Ineos. Era, portanto, a repetição de algo que se passou. Estamos ali apanhados de surpresa, pensávamos que eram imagens em direto, não seriam imagens gravadas, portanto, que nos estavam a mostrar. Há pouco houve a queda de vários ciclistas da Ineos na altura em que estavam a recolher os sacos de abastecimento